a minha mãe não apareceu na minha formatura porque eu resolvi convidar a minha madrasta para ir também. O meu pai, ele e a minha mãe terminaram quando a minha mãe descobriu que ele estava traindo ela com uma outra mulher. E quando tudo isso aconteceu, eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. Na época eu não entendia muito bem, né? Mas eu já fui entender depois de grande. E o meu pai, inclusive, ele acabou ficando um bom tempo com essa mulher, namoraram, moraram juntos. Só que depois ele terminou com essa mulher e ele acabou arrumando uma outra mulher, que é com quem ele está casado até hoje. E assim, essa segunda mulher dele já é uma pessoa que não tem nada a ver com o que o meu pai fez. É uma pessoa que nem sequer conhecia o meu pai quando estava tendo essa confusão com a minha mãe. E como meu pai ele sempre foi muito presente na minha vida, eu acabei tendo muito contato com ela. Então eu conheço ela desde quando eu era criança. E convivo com ela desde quando eu era criança. Só que a minha mãe, eu acho que pelo fato de meu pai ter feito o que fez, o relacionamento deles terminou de uma forma muito trágica, né? Ela nunca conseguiu perdoar ele. Então eles sempre tiveram uma convivência muito complicada. Desde que eles se separaram, todas as vezes que eles tiveram que se encontrar por algum motivo, era aquele climão, fora se não tivesse momentos em que eles discutiam. Então era assim que era. E desde que ele terminou, né, com a primeira mulher dele, que foi por quem ele trocou a minha mãe, e começou a namorar com essa segunda, não foi igual. A minha mãe implicava com essa segunda do mesmo jeito, como se ela tivesse alguma coisa a ver. Mas enfim, quando eu fui crescendo e fui convivendo, eu fui pegando um carinho muito grande por ela. Quando eu ia pra casa do meu pai, ela me tratava muito bem, ela cuidava de mim, ela colocava comida, ela me ensinou várias coisas, ela me ensinou a me maquiar. Então ela foi uma ótima, assim, influência pra mim mesmo, sabe? Só que a minha mãe tinha muitos ciúmes, né, da relação, e muitas das vezes eu percebia que a minha mãe tentava falar mal dela pra mim, pra que de repente eu pegasse raiva, sabe? Mas acabava que não dava certo, porque às vezes eu tava na casa da minha mãe, a minha mãe falava as coisas dela, eu ficava com raiva na hora, mas eu chegava na casa do meu pai, minha madrasta me tratava tão bem que eu esquecia. E aí depois que eu fui pegando a adolescência, crescendo, que eu fui entendendo, eu fui começando a ter a minha própria opinião, né? Eu percebi que a minha mãe não gostava muito da minha relação com a minha madrasta, mas eu também ignorava e tentava respeitar. Então assim, eu nunca chamei minha madrasta de mãe, apesar de conviver com ela desde quando eu era criança, nunca chamei ela de mãe. Chamava ela muito de tia quando eu era criança e depois de adolescente para adulta eu comecei a chamar ela pelo nome. Isso nunca foi uma questão. E também evitava, eu não falava da minha mãe pra minha madrasta, também não falava da minha madrasta pra minha mãe. E nos aniversários, a minha madrasta sempre estava, porque eles faziam aniversário, logo meu pai era convidado, então a minha madrasta também ia. Enfim, às vezes dava um climão, mas ficava desse jeito. E assim foi. Até que veio a minha faculdade. A minha faculdade, quem pagou tudo foi o meu pai, né? Quando eu resolvi entrar na faculdade, a minha mãe foi e falou com ele, olha, ela quer fazer o curso tal, é valor tal, como é que a gente faz? Aí meu pai, não, eu vou pagar a universidade dela. E assim foi, meu pai pagou tudo, né? E aí chegou a formatura. Na metade, na verdade, do curso veio a empresa, né? A gente fechou ali o contrato para fazer baile de formatura. Só que essas parcelas da formatura quem pagava era a minha mãe. O meu pai ele pagava as parcelas da universidade e as parcelas da formatura quem ficou pagando foi a minha mãe. E nisso eu tinha direito a alguns convites, né? E aí quando eu vi a quantidade eu falei, vai estar dentro dessas pessoas, né? Com certeza, vai a minha mãe, vai meu pai e vai a minha madrasta. E os outros 2 ingressos que eu tinha ainda direito, eu quis dar pra minha avó e um tio meu. E aí quando a minha mãe veio me perguntar quem que eu tinha chamado, eu fui e falei, tá a senhora, tá meu pai, tá minha madrasta. Ela surtou. Ela falou que ela não acreditava, que até nesse momento, em uma festa que ela estava pagando, ela ia ter que aturar a minha madrasta, que ela ia ter que lidar. Que com o meu pai ela já sabia que não tinha como, não tinha acordo, mas ela não aceitava que uma festa que ela tinha pagado, ela ia ter que lidar com a minha madrasta. E eu fui e falei que também não, que eu entendia, mas que a minha madrasta tinha sido uma pessoa importante pra mim, que inclusive a minha madrasta me ajudou a escrever meu TCC. Como ela também era orientadora, né, de curso, ela começou a me ajudar muito com isso. Então, assim, eu tinha um carinho muito grande pra ela e pra mim não tinha como chamar meu pai e não chamar a minha madrasta. Sendo que foi uma pessoa que me ajudou muito, né? E aí a minha mãe começou a me ameaçar, falando que se a minha madrasta fosse à formatura, que ela não iria e que ela não achava certo porque ela tinha pagado a festa. Eu falei, tá, mas meu pai pagou a minha faculdade e meu pai é casado com ela, então, né? E ela também me ajudou muito. A gente teve várias brigas por conta disso. A minha madrasta, inclusive, chegou a falar que ela não iria, que ela não queria e tal. Meu pai brigou com a minha mãe, gente, foi uma confusão. Mas aí eu cheguei no final e falei pra minha mãe, olha, você está convidada. Eu conversei com a empresa de formatura, eu expliquei a situação. Eles até falaram, olha, a gente pode colocar em mesas separadas, vocês não precisam ficar na mesma mesa, a gente pode colocar a sua mãe em uma mesa e a gente bota o seu pai e a sua madrasta em outra mesa do outro lado do salão, que eles não vão nem precisar conversar. Mas mesmo assim a minha mãe não teve acordo, não quis. Falei pra minha mãe que eu queria muito que ela fosse, que seria um momento muito especial,
mas que eu queria que ela visse que aquilo ali era pra mim, se tratava de mim, não se tratava do meu pai, não se tratava da minha madrasta, não se tratava dela, se tratava de mim. E acontece que ela não foi. Eu tinha esperança até o último segundo que ela aparecesse, mas ela não apareceu. E eu curti o meu baile de formatura com meu pai, a minha madrasta, o meu avô e o meu tio. E a minha mãe não apareceu. E depois de toda essa situação, ela ficou falando pra todo mundo que ela achava um absurdo eu ter escolhido a minha madrasta e que ela achava um absurdo o fato de eu ter convidado a minha madrasta pra uma festa que ela tinha pagado. Enfim, não sei se eu fui errada ou se eu fui certa, mas como eu falei, eu não tenho nada a ver com a briga deles dois, da minha mãe com meu pai. Eu não tenho nada a ver com as besteiras que meu pai fez. O meu pai sempre se fez muito presente na minha vida. A minha mãe se fez muito presente, a minha madrasta me ajudou muito. E pra mim não era justo deixar de convidar nenhum deles, porque todos sempre foram maravilhosos comigo. Eu entendo as mágoas que a minha mãe tinha, mas assim, se fosse a mulher por quem o meu pai tinha trocado a minha mãe, eu até entendia. Mas não era, minha madrasta já não tinha mais nada a ver. Enfim, não sei se eu fui certa ou não. Até hoje o meu clima com a minha mãe é meio pesado por conta dessa situação, mas é uma mágoa também. A minha mãe, ela tem essa mágoa de mim e eu também tenho essa mágoa dela.